dia 2 de julho aconteceu aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos o congresso sobre o novo Código de Processo Civil realizado pela OAB da nossa cidade. Um evento de grande sucesso, contou com a participação de vários palestrantes, dentre eles juízes aqui da região, juízes federais, juízes estaduais, advogados, professores do curso Êxito, em sua grande maioria, compuseram a mesa e foi um evento de grande valia para toda a classe jurídica da região. O Congresso sobre o novo Código de Processo Civil, realizado pela 36ª subseção da OAB, foi muito apreciado pelos participantes que lotaram o auditório da Câmara Municipal da cidade. O Congresso foi o maior sucesso em termos de público no Vale do Paraíba. Nós tivemos a informação, foram mais de 750 inscritos, sendo que a Câmara Municipal da cidade comporta 600 pessoas, ou seja, tivemos um número superior, e isso pode ser constatado com a ocupação total de todo o espaço destinado para o evento. E pudemos aqui debater com grandes nomes do direito, dos quais destaco membros da magistratura, membros da advocacia, a advocacia privada, a advocacia pública. Tivemos a oportunidade de ouvir também a visão com relação ao novo código daqueles que atuam no âmbito da advocacia pública, especialmente a Procuradoria-Geral da União. Enfim, eu tenho excelente referência ao Congresso, boas impressões, e tenho absoluta certeza de aqueles que renunciaram o dia de sábado para ficar com as suas famílias e puderam vir à Câmara aqui de São José dos Campos acompanhar o evento, por certo, não se arrependeram, pois saíram com muito mais informação e com muito mais formação do que entraram às 8 horas da manhã. Este congresso ele chama a atenção porque foi o primeiro, na verdade, da região abordando o tema da nova lei processual civil. Então foi importante todos os advogados que aqui participaram e principalmente pela qualidade dos palestrantes em módulos de debates, com cada um com seu ponto de vista sobre a nova lei, e tenho certeza que foi enriquecedor a todos que estiveram aqui presentes. O congresso teve 4 temas de exposição e debate com renomados profissionais da área jurídica. O secretário de Assuntos Jurídicos, André Cruz, debateu o primeiro painel sobre as inovações do processo de conhecimento do novo CPC, exposto ainda pelo Dr. João José Custódio. O novo código, ele traz, ao meu entender, um novo espírito para aqueles que atuam dentro do processo. A população em geral, ela pode não sentir no primeiro momento essas alterações, mas nós que atuamos, os advogados, promotores, defensores públicos, até a própria magistratura, ela vai absorver uma nova disciplina de como que deve fazer com que os códigos, os processos funcionem efetivamente. A ideia de ter uma justiça mais célere e que essa celeridade culmine com uma eficácia no provimento jurisdicional é o âmbito e a conclusão maior do novo Código. Na realidade, o Código de Processo Civil, como inovação, esse novo, ele elimina a figura do agravo retido e a figura dos embargos infringentes. 2 recursos que eram por demais utilizados e que agora já não existem mais. A finalidade básica da reforma com a subtração desses recursos é dar agilidade básica à solução do conflito, não estendê-lo por demais e caminhando sempre na direção de que a construção do julgamento deve representar a aplicação da lei ao caso concreto e também a aplicação da jurisprudência, de precedentes, que é uma preocupação que o legislador trouxe exatamente para aumentar a segurança jurídica, uniformizar o entendimento dos juízes e tribunais, aplicar um princípio constitucional da isonomia, dando a todos o mesmo tratamento e encontrando a solução do processo que possa ser aplicada a todos da mesma forma. Os recursos, basicamente, outros continuam existindo. Outra reforma importante foi a alteração dos prazos.
Antigamente os prazos eram variados, hoje o prazo é uniforme para todos os recursos. À exceção dos embargos de declaração, o prazo é sempre de 15 dias. Eles são contados em dias úteis, de forma que isso era uma reivindicação que a Ordem dos Advogados já fazia, para que o tempo para interposição do recurso fosse dilatado, e isso acabou sendo abrigado pelo legislador de 2015. A aplicação da lei e dos precedentes e da jurisprudência é um fato novo, é uma ideia diferente que o Código traz. Isso tem repercussão não só no julgamento dos recursos, como no julgamento da ação propriamente dita. Hoje, a partir da edição do Código, a partir da entrada em vigor dele, é possível dizer que o juiz, aplicando, por exemplo, o artigo 332 do novo CPC, vai poder julgar a petição inicial desde plano se a pretensão deduzida pela parte contraria uma súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal onde o juiz está designado e lotado. Isso dá agilidade ao processo, isso transmite e assegura às partes um tratamento igualitário, de forma que essas demandas, por exemplo, de massa, essas ações muito repetidas, vão ser resolvidas a partir de agora com o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas ou então o incidente de assunção de competência, que são duas situações muito próximas. O que diferencia uma do outra é o número de ações que já existem, e aí o número de ações muito, muito grande, com a mesma tese, incidente de resolução de demandas repetitivas. E quando o número de ações ainda é pequeno, mas o interesse social está expresso na discussão posta no processo, vai se aplicar ali um incidente de assunção de competência. Tudo isso julgado em segundo grau pelo tribunal competente, e quando o julgamento se dá nesse grau de solução, o que se pretende é fixar uma obrigação para que todos os feitos, todos os recursos, todas as discussões que digam respeito à mesma matéria, à mesma questão controvertida, ao mesmo direito material discutido, sejam solucionadas de uma única forma. Tirando daquela ideia de que nós vivemos uma jurisprudência lotérica, né? Dependendo da turma ou do relator ou da Câmara, a solução pode ser uma ou pode ser outra. Isso o Código vem para dizer, não, a solução a todos será a mesma. Eu acho que essa é uma grande inovação que o Código traz. O juiz da Terceira Vara Federal de São José dos Campos, Carlos Alberto, expôs os temas cumprimento de sentença e execução e comentou quais foram as principais alterações nestes tópicos. O CPC novo ele deixou mais minudente as formas de cumprimento de sentença de acordo com o tipo da obrigação. Então é importante para o advogado entender as tutelas que podem ser dadas numa sentença, né, em relação a uma tutela específica, uma tutela mandamental, tutela inibitória, de remoção de ilícito, e a forma que isso vai tomar no cumprimento, porque isso modifica a atuação dele, o que esperar do judiciário para encaminhar para a satisfação. Quando a gente fala em cumprimento de sentença, nós basicamente estamos falando de satisfação do julgado, que é um momento de suma importância. A pessoa foi até ali discutindo o direito, conseguiu, ganhou, agora quer levar. Então, saber definir nesse exato momento é muito importante. Além disso, houve diversas alterações pontuais, né, que sacramentaram o que a jurisprudência já vinha dizendo, que estão no Código, como, por exemplo, os prazos, as formas, os atos, fixação da multa e tudo mais, que sedimentam o entendimento jurisprudencial anterior. Então, houve, sim, diversas alterações. É um tema bem importante que acaba sendo, em muitos casos, o calcanhar de Aquiles do nosso processo atual. O último painel foi sobre o novo Código de Processo Civil nas Justiças Especiais, exposto pelos juízes Renato Bart, da Terceira Vara Federal, e Marcos Pagan, da Segunda Vara do Juizado Especial Civil de São José dos Campos. O CPC de 2015 ele trouxe instrumentos que visam exatamente a evitar a existência de decisões contraditórias envolvendo a mesma questão jurídica, não é? E são vários os institutos, né, os incidentes de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas e também os recursos repetitivos. Uma preocupação que eu tenho
é que nesses institutos, particularmente no IRDR e também nos recursos repetitivos, existe uma possibilidade de suspensão dos processos em primeiro grau de jurisdição, inclusive quando se admitir o processamento de um desses institutos, não é? E aí é um problema de gestão que a gente tem a resolver, né? Porque nós teremos seguramente aí uma carga enorme de processos suspensos. E às vezes suspensos sem sequer a citação do réu. E a minha outra preocupação é que os tribunais superiores, eles não têm conseguido julgar esses recursos repetitivos numa velocidade que seria adequada. Então nós temos aí um paradoxo, porque desejamos ter decisões uniformes para questões iguais, mas essas decisões precisam ser tomadas num prazo razoável, né? O Código estabelece que esses incidentes e os recursos, quando suspendem as ações, precisam ser julgadas no prazo de 1 ano, mas esse prazo, na experiência nossa, não tem sido observado nem de longe, né? Então, talvez tenhamos que refletir um pouco mais sobre essas questões, porque é preciso ter decisões uniformes, mas proferidas num prazo razoável. Nós temos outras questões que estão sendo bastante polêmicas. A principal delas, Cláudia, é relativa ao prazo, né? Como se dá a contagem de prazo nesse microsistema. Nós temos enunciados aí que são até antagônicos. Um da Infam dizendo que o prazo em dias úteis se aplica aos juizados especiais, e agora o FONAGE, o FOGESP aqui de São Paulo também, o Fórum Nacional dos Juízes, em âmbito nacional, fazendo um enunciado, né? Expedindo um enunciado, dizendo que o prazo, a contagem do prazo é contínua, né? Nós temos também manifestação do CNJ nesse sentido. Aqui em São Paulo, o sistema automatizado na Justiça Estadual trata a contagem como prazo contínuo também, e é evidente que isso causa uma certa insegurança, uma dúvida para os operadores do direito, para os advogados. Isso foi explorado também na palestra, nós exploramos essas repercussões nos nossos cursos lá no Êxito, mas tratamos também de outras coisas, como principalmente a conciliação, esse novo paradigma que já era muito típico dos juizados especiais e que agora nós estamos tratando também no novo código, né? Então, toda essa experiência que nós temos nos juizados especiais, nós estamos agora exportando, né? E com muita satisfação que vemos esse interesse dos advogados e dos demais operadores de direito em relação à conciliação, que é um dos eixos mestres do novo Código do Processo. É verdade, doutor, é uma nova era, né? Mais agilidade e muita informação. Vocês continuem acompanhando os nossos programas e muito obrigada pela sua participação aqui, encerrando o fórum sobre o novo Código de Processo Civil. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, parabéns mais uma vez pela organização.